Retrasada. Ô, Fábio, depois só vê se deu certo aí, tá? Vai me avisando aqui no chat qualquer coisa, tá? Nós paramos na semana retrasada, se eu não me engano, no exercício de revisão que a gente fez, né? Que eu fiz junto com vocês lá da. O que Locadora. que era mesmo? Da Locadora. locadora, verdade, da locadora de veículos, né? E, e ficou. O que que tinha ficado faltando? Por favor, me refresquem a memória, porque semana passada foi uma loucura. Eu não consegui fazer nada, eu tinha um monte de coisa planejada, inclusive atualizar o material de vocês, deixar tudo bonitinho, e eu não consegui fazer nada. E eu dancei por causa disso. Teve de tudo aqui em casa. De cachorro doente a trocas de link de internet, sendo que eu não tinha trocado o link de internet. Olha que benção. Vixe. O provedor chutou o endereço e mudou meu link para outro lugar. Simples assim. E aí eu fiquei com um monte de coisa parada de cliente e já viu, né? Aí que delícia que foi a minha semana passada. Mas tudo bem, faz parte. A parte boa é que eu consegui isenção em uma mensalidade. Então, né? Pelo menos esse mês eles pediram desculpa dessa vez. Mas vamos lá. Vamos, deixa eu abrir aqui. Aliás, antes de mais nada, deixa eu dar um recado rápido. Deixa eu ver se já está liberado. Já está liberado. Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Aqui, provavelmente vocês já devem ter visto, tá? Aqui estão as duas avaliações diagnósticas, tá bom? Então, aqui do lado esquerdo, se eu não me engano, é a primeira. Bruna, você que chegou hoje, se quiser fazer, pode fazer, tá? A galera que já fez a primeira tem a segunda aqui prontinha para vocês fazerem. Não, errei. Volta. A do lado direito, esta aqui é a primeira. Então, Bruna, pode fazer essa aqui se você quiser, tá bom? A segunda é esta aqui. Então, aqui nós temos os conteúdos mais de fim de módulo que a gente chegou a ver. Aquela mesma ideia, só para vocês terem uma base do que foi a evolução de vocês. Isso não vale nota, de novo, isso não é quesito avaliativo, não é nada disso, tá? É mais para vocês mesmos terem ideia da evolução de vocês durante o curso aí, tá bom? Recado número 2, deixa eu tirar isso aqui. Recado número 2, na semana que vem, mais precisamente dia 6, que é a segunda-feira, nós não vamos ter o nosso encontro. Vamos passar para a terça, dia 7, tá bom? Então, excepcionalmente na semana que vem. Bruna, você que está chegando hoje também, nossos encontros são de segunda, quarta e quinta, das 8 às 10. Excepcionalmente, semana que vem, no dia 6 nós não vamos fazer na segunda-feira, vamos fazer na terça, dia 7, tá bom? Depois vai aparecer para vocês lá o comunicado certinho aqui no site, tá? Normalmente eles colocam aqui já na página de início, ó. Eles colocam aqui, tá? É, Mas já estou atualizando vocês, obviamente, eu vou lembrar vocês na quarta e na quinta-feira dessa semana ainda, tá bom? Então, era esse recado que eu precisava passar para vocês. E agora vamos abrir o que interessa. Vamos para a parte boa, voltando para o nosso conteúdo. Eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta, né? Vocês querem uma revisão? Sim. Ah, então tá bom. Então era só para saber mesmo. Só para saber se eu estava certo ou não. Sai daí, pô. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Beleza. Ó, tá até aqui no mesmo lugar, hein? Vocês verem como eu uso bastante o Java, né? Eu vou usar até o próprio exercício para a gente revisar, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, pera lá.
Travou? Travou, travou. Acho que voltei. Voltei? Voltou. Ah, então tá bom. Eu desconectei da VPN aqui e aí eu sei lá o que que aconteceu, rapaz. Simplesmente morreu tudo aqui. Bom, voltando ao assunto, eu não lembro, eu não falei, quer dizer, eu acho que eu não ouvi. Vocês querem uma revisão? Sim. Eu falei que eu vou usar até o próprio exercício para fazer a revisão, né? Muito bem, vamos compartilhar de novo a tela, que é qual? É essa aqui. Tudo bem, eu fui fechando umas coisas que eu não estava usando aqui, inclusive a VPN, aí caiu tudo aqui, mas estamos aqui de novo. Vamos lá. Muito bem, será que volta? Voltei, a gente volta sempre. Bom, nós fizemos um exercício que era uma locadora de veículos, né? Onde a gente tinha três tipos de veículos ali. A gente tinha o nosso caminhão, a gente tinha o nosso carro e a gente tinha a nossa moto, né? Cada um desses caras aqui com a sua particularidade para a gente poder trabalhar o quê? Para a gente trabalhar um dos conceitos de orientação a objeto, que é a nossa abstração, né? O primeiro conceito básico de orientação a objetos aí, a nossa abstração, onde, além da gente trazer objetos do nosso mundo real de forma abstrata para dentro do nosso software, né? Como por exemplo aqui o nosso veículo, né? Onde a gente tem as propriedades do nosso veículo e a gente tem as operações do nosso veículo, né? Lembrando que são os métodos ou as funções, tá? Então, a maneira como a gente vai operar aquele objeto que a gente criou, tá bom? Qual que é a diferença da gente ter uma classe e uma classe abstrata? A classe, ela é aquela ideia da forminha, né? Onde a partir da classe a gente gera novos objetos, né? Só que quando a gente tem a opção do abstrato, ou melhor, a gente tem um modificador do abstrato,
que a gente está falando? Essa classe veículo, ela não pode instanciar objetos. Ela passa a ser uma forma de formas, né? Ou seja, a classe abstrata, ela só vai dar origem a outras classes, onde aí aqui sim eu tenho uma classe carro que estende veículo. Esta palavrinha mágica aqui é a nossa abstração, tá? É o nosso conceito de abstração aplicado, que a gente estende a classe. Então, lembra qual era o conceito que a gente aborda quando a gente está trazendo uma classe derivada de outra? É a nossa herança. Por que que ela é a herança? Porque além das propriedades de veículo que ela herda, tá? Muito bem, Igor mandou aí herança. A gente pode criar propriedades e métodos específicos daquela classe que eu vou trabalhar como objeto propriamente dito, tá? Então, quando eu for gerar objetos lá no meu programa principal, que é o main, eu vou gerar sempre um carro e nunca um veículo. Eu vou gerar um carro, eu vou gerar uma moto e eu vou gerar um caminhão, nunca um veículo, tá bom? Ah, mas por que que a gente usa isso? Justamente para a gente trabalhar com aquele conceito que a gente precisou, chamado, cadê? As listas, tá? As listas aqui, eu trabalhei com as listas de veículo, por exemplo, né? Nós trabalhamos aqui com a lista de veículo. Uma lista de veículo, por ela ser de um tipo genérico e abstrato, ela pode guardar um carro, ela pode guardar uma moto, ela pode guardar um caminhão. Quando a gente trabalha com a lista de tipos abstratos, eu não instancio objetos daquele tipo, mas sim objetos que derivam daquele tipo, tá bom? Então, esse é o nosso segundo conceito que a gente abordou no nosso software ali de locadora, né? Ô Igor, qual era o desafio do veículo mesmo? Vamos ver. Eu não lembro o que que era, rapaz. Põe aí no chat pra gente bater um papo depois sobre isso aí, tá? Vou só recolher tudo aqui. Então, a gente fez no nosso exercício a classe veículo, onde dela surgiam carros, motos e caminhões, tá? Assim como a gente também tinha pessoas com esses dois atributos, esses métodos todos aqui, e de pessoas eu criei o cliente, onde o cliente tinha alguns dados específicos aqui também, algumas propriedades específicas. Vamos lembrar aqui, pegar o slide de novo, para a gente usar de material de apoio, que a gente faz a lembrança aqui, né? Como é que chama? Quando a gente vai instanciar uma classe, a gente sempre inicia ela com a mesma estrutura, né? Vamos lá, deixa eu chegar aqui. Deixa eu passar para outra tela. Deixa eu dar um play. Beleza. Aqui a gente falou um pouquinho do nosso Java, né? Para lá, operadores, lá, condicionais. Cadê? Que interessa realmente aqui? Arrays. Aqui a gente tem os quatro elementos, né? Aqui está o exemplo da classe que eu queria mostrar. Então eu tenho uma classe, ela sempre tem um nome, ela em seguida, depois do abre-chaves, a primeira informação ou as primeiras informações que a gente coloca de uma classe são as propriedades dela, tá? E depois das propriedades a gente coloca os métodos. No caso, este método aqui que não tem um retorno e tem o mesmo nome da classe, como é que ele chama? Vamos ver se vocês lembram. Que Método toda construtor. classe tem método construtor. Muito bem. Este método é o método responsável por iniciar objetos daquele tipo, tá bom? Então, mesmo que eu não declare, este método está implícito em qualquer classe que a gente criar. A gente tem um método específico, né, de uma classe específica também. Vamos ver se vocês lembram qual que é. No Java, principalmente. Todos eles têm, mas no caso, como a gente está usando o Java,
Qual que era o método específico da classe específica que a gente executa o programa? Executa na main? Exatamente, a classe main. Lembrando que sem a minha classe main, cadê ela? Cadê ela? Aliás, tá aqui, ó. Nem é a classe main, mas é o método main. Sem o meu método main, eu não consigo executar um programa, tá? Quando eu preciso executar um programa a partir de uma classe, eu preciso ter o método main. A gente já aprendeu que eu posso ter esse método main em qualquer classe, mas para fins de organização, a gente sempre tem uma classe main, onde dentro dela eu tenho a função main. Então eu tenho a classe main aqui e dentro dela eu tenho a função main, que é a função de execução do nosso programa em Java, tá? Tudo que tem aqui dentro é o nosso programa propriamente dito. Como é que fala? A rotina de execução do nosso programa. Já lembrei que ficou faltando aqui, ó. O desafio lá, o remover cliente, né? Era os remover das listas, né? Que tinha ficado faltando, que não deu tempo na semana retrasada, tá? Bom, então a gente tem essa questão aqui. Os quatro elementos não, os quatro pilares da nossa, aqui, os quatro pilares da nossa programação de orientação a objetos é essa aqui. Abstração a gente já viu, herança a gente acabou de falar, tá faltando o encapsulamento e o polimorfismo. O encapsulamento, eu acho que é o mais simples de todos, né? Que a gente pode encapsular métodos ou propriedades, né? Lembra o que era o encapsular? É dentro da minha classe, independente se ela é abstrata ou não, eu usar um modificador de acesso, que é o nosso private. Tem três, na verdade, tá? Aqui, ó. Opa, nossa senhora, o que eu fiz aqui? Eu tenho o private, eu tenho o protected e eu tenho o public, tá? Esses três são os métodos não, os modificadores de acesso em relação ao encapsulamento, tá? O private e o protected, eles são muito parecidos, tá? Deixa eu colocar aqui o private string x, só para ele pegar qualquer coisa aqui. Opa, string x, um string y e um string v, tá? Qual que é a diferença entre esses caras aqui? O private eu tenho acesso restrito a somente internamente na minha classe, tá bom? O protected eu tenho quando a gente está trabalhando com um namespace. Então, essa string y que está dentro do person, eu tenho acesso a dentro do pacote da minha aplicação. Lembra que esse carinha aqui é um pacote, né? Que a gente chegou a falar nas últimas aulas lá. O Java trabalha com essa organização de pacotes, tá? Que nada mais é que uma pasta, tá? Mas o pacote dentro do Java, ele trabalha como um encapsulamento de classes, por exemplo. Uma relação bem, como é que fala? Um paralelo bem esquisito de se falar, mas é só para pegar a ideia. Então, imagina assim, ó, quando eu tenho uma propriedade ou um método do tipo protected, eu só posso acessar ele dentro do rental. Tá? Se eu tivesse um outro pacote aqui, com outras classes, com até a função main nesse outro cara, eu não conseguiria acessar, por exemplo, essa propriedade aqui. Tá? Eu teria que fazer um método para acesso a essa propriedade, tá? De forma externa. O private, ele só libera o acesso dentro da própria classe ou dentro do próprio objeto. Quando eu tenho uma propriedade do tipo private, né? Por exemplo, o nome CPF, a gente tem normalmente métodos específicos para trabalhar com ela, que são os getters and setters, tá?
getters and setters. Isso a nível do private, tá bom? O public por si só, ele já é autoexplicativo. Ele acessa de qualquer lugar, tá bom? Então, essa é a diferença aqui. Eu vou passar bem rápido nesse aqui, porque eu não abordei esse conceito, mas nós vamos ver nesse módulo, tá? Mas nós trabalhamos bastante com o private, o protect ainda não, mas nós vamos trabalhar, e o public já estava implícito, o public a gente usou bastante já também, né? Então, são os nossos modificadores de acesso. Modificador de acesso, ele pode estar numa propriedade, ele pode estar num método, tá? Ou ele pode estar em uma classe, tá bom? Private, que acho que é protected, que pode usar aqui, também não, mas enfim, é porque ele está reclamando que já tem objeto instanciado dessa classe aqui. Tá vendo? Não é permitido, porque ele já está instanciado objetos. Mas enfim, então, os modificadores de acesso ou os recursos que nos permitem o encapsulamento, eles podem ser aplicados a nível de classe, a nível de propriedade e a nível de método. Tudo bem? O polimorfismo já ficou um pouco mais fácil de entender, né? Até o polimorfismo é quando a gente tem aqui, deixa eu fechar tudo isso aqui, é quando a gente tem, por exemplo, a partir de uma pessoa, eu tenho um método já pré-definido, tá? Mas eu posso usar este carinha aqui, ó. É o nosso amiguinho override, lembra dele, o override? O override é o cara que nos permite sobrescrever o método que eu não quero usar a partir da classe Py. Este é um dos tipos de encapsulamento, tá? Existe o encapsulamento nada, o polimorfismo, onde você substitui o método, que é o override, e tem o polimorfismo, onde você trabalha com o mesmo método, com, obviamente, o mesmo nome, mas com parâmetros ou retornos distintos. Um exemplo muito clássico, muito fácil da gente entender, é aquele exemplo que a gente usou do próprio Customer aqui, ó. Eu tenho um método construtor do Customer, onde eu tenho todos os atributos, a passagem de todos os atributos de forma obrigatória, e aqui eu tenho um outro Customer que eu posso só passar o CPF e o nome para criar o meu objeto de cliente, tá? De consumidor, no caso, né? Cliente, não sei, para nós é cliente, tá? Então, eu posso trabalhar com esses dois caras. Isso é o encapsulamento de... Por que eu estou com encapsulamento na cabeça? Este é o conceito de polimorfismo de sobrecarga. Qual que é a ideia do sobrecarga? Eu tenho um método com o mesmo nome, operando de maneiras diferentes. No caso, eu tenho parâmetros diferentes. O override é o polimorfismo de sobrescrita. Eu substituo o método pai, vamos chamar assim, o método da classe super, tá? E uso o método que eu quero, tá? Aqui a gente pôs até, né, no dia, a gente usou o método da classe super, né, na classe pai ali, showInfo, porque a gente precisava dos dados de lá, né? Senão a gente tinha que escrever de novo, tá? E aqui a gente adicionou só o que a gente queria lá mesmo. Então, esse aqui é a ideia da sobrescrita. O método pai, se eu não usar essa anotação de override, ele não é sobrescrito, tá? Eu vou gerar um novo método showInfo no caso da classe customer. Tudo bem? Lembraram desses conceitos aqui? Sim? Não? Cadê? Vocês estão quietos? Já teve um que sumiu? Sumiu? Sim. Sim, muito bem. Aí sim, estão lembrando aí, ó. Tá vendo? Estão voltando ao normal. Sim que é bom. Sim. Bom, Pegando o tranco ainda da segunda-feira. tem que pegar no tranco da segunda-feira, exatamente. Segunda-feira pós férias, entre aspas, né?
Não férias, mas esse intervalinho das aulas aí. Dá uma quebrada no ritmo mesmo, né? Bom, retomando então, além dos nossos conceitos, né? A gente, no nosso programa que a gente fez de revisão, a gente criou algumas funções onde eu criava, né? Eu fiz aqui a função que retornar. Vamos ver se vocês lembram disso aqui. Já falei um pouco, mas vamos lá. O que que é? Vamos ler essa função de forma humana. Entendemos o que é humano, né? O que que eu tenho aqui nesta palavrinha mágica aqui? O que que é isso aqui? É o nome da minha função. Como é que eu sei que isso aqui é uma função? Porque eu tenho esse cara aqui, ó. O abre e fecha parênteses, tá? O abre e fecha parênteses significa. Oi? Pode falar? Não? Então tá. O abre e fecha parênteses é a notação que define para nós que isso aqui tudo é uma função, tá? Então, no caso aqui, a função ela é de parâmetros vazios. Lembra que o parâmetro da função é opcional, o retorno é obrigatório, mesmo que seja nulos, mesmo que seja void, né? Que é vazio lá o retorno, tá? Então, aqui eu não estou recebendo nenhum parâmetro, a minha função chama-se createCustomer, onde ela tem antes aqui esta outra palavrinha mágica. O que que é essa palavrinha aqui? Este careta aqui é o meu retorno, é o tipo de retorno que eu vou ter daquela função, tá? No caso static aqui, a gente está trabalhando com esse modificador estático, porque eu estou trabalhando com ele dentro da minha função main. Bom, então essa é a ideia do estático aqui. De novo, não se preocupem com esse modificador. A ideia do estático é que isso aqui não vai ser alterado, tá? Então vamos lá. Eu tenho a minha função createCustomer, onde a gente fez a criação, a gente faz a leitura dos dados que eu preciso para criar um cliente e retorno o novo cliente criado para quem chamou essa função, para quem executou essa função. Lembrando que aqui na nossa função main, a gente tinha os menus criados aqui, né? E aqui a gente tinha aqui, ó, o Customer Add Create Customer. Então, a minha função Create Customer estava sendo chamada aqui. Ela vai retornar um objeto que vai ser adicionado em Customers. Quem é Customers? Customers era a minha lista de clientes cadastrados, tá? Então, eu já pegava os dados do meu cliente, já criava ele, eu criava um objeto, retornava já salvando dentro da minha lista. Eu economizei alguns passos aí de processamento para o meu software, tá bom? Lembrando então que, obviamente, se ele vai retornar algum, se a minha função vai retornar alguma coisa, alguém tem que guardar este retorno, tá? Senão ele cai no limbo ali e não acontece nada. Lembrando que se eu colocar aqui um create customer, ele vai executar uma boa, ele vai criar tá vendo? O meu cliente, né? E não ele vai se perder, não vai adiantar nada, ele só vai criar e vai ficar lá na memória perdido até o nosso amiguinho lixeiro chamado Garbage Collector fazer a limpeza da nossa memória de objetos sem pais ou sem apontamentos, tá bom? Aí a gente tinha, da mesma maneira, né? A gente tinha a criação de um veículo. Lembra que eu chamei de forma genérica de veículo, porque aqui dentro eu iria especificar qual era o tipo de veículo que eu estava criando, tá? Então, baseado no retorno que era um veículo, se a pessoa escolhesse um, que era o carro, ele retornava um novo carro. Se fosse dois, ele retornava uma nova moto. Se fosse três, ele retornava um novo caminhão, tá? Ah, mas eu consigo fazer isso, mas o retorno é veículo. Sim, desde que as classes ou os objetos que você está retornando sejam estendidos de veículo, ou sejam herdados de veículo, tá bom? Porque aí ele entende que este cara aqui cabe dentro daquela lista lá de veículos que está aqui embaixo,
Aqui está a minha lista de veículos. Beleza? Aqui é por este motivo que a gente usa esse conceito de abstração, tá? Onde você cria como é que eu vou falar? Você cria uma forma padrão, né? Você cria um objeto padrão e ele obrigatoriamente deve ser especializado para algum tipo, tá? Eu não posso criar um objeto genérico. A ideia é essa, tá? Nós fizemos exercício do zoológico também, né? Onde eu tinha a lista de animais e aí eu podia colocar qualquer tipo de animal dentro daquela lista. Não tinha? Nós fizemos exercício desse, não fizemos? Fizemos. Ah, então beleza. Gente, quem for tendo dúvida aí de alguma coisa, vai perguntando, vai falando, tá? Não tem rolo, não. Seguimos aquele nosso padrão, tá? Como é que chama mesmo? Quem chegou agora? Cadê? Não fala, não fala. Voltando. Bruna, você que está chegando hoje, não precisa ficar com vergonha e nem ficar esperando eu acabar de falar para tirar a dúvida, tá? Pode abrir o microfone aí e falar e fique à vontade, tá bom? Bom, então eu tenho as funções de criar um cliente que vai me retornar um cliente, criar um veículo que obviamente retorna um veículo, criar um aluguel, né? Eu tenho que cadastrar o aluguel. A ideia de create aqui é sempre no sentido de cadastro, que vai me retornar um aluguel, onde esta funçãozinha aqui ela ficou um pouco mais complexa. Por quê? Porque além do retorno de um aluguel, eu tinha que receber a lista de clientes e a lista de veículos. Por quê? O aluguel era justamente o relacionamento desses dois caras, né? Onde eu juntava um cliente com um veículo e transformava isso num aluguel. É a nossa relação entre os objetos aí, tá? Então eu tinha que receber essa lista. Por que que eu tinha que receber? Porque aqui dentro a gente fez umas verificações, né? Se a lista tivesse vazia, uma das listas tivesse vazia, que eu não tinha nem cadastro ou não tinha cadastro de veículo, ou não tinha cadastro de cliente. E aqui eu usava a lista para pesquisar se o cliente já existia. Sendo que a gente poderia ainda muito mais melhorar isso aqui, né? Até se for o caso, a gente dá uma continuidade legal nesse exercício aqui, porque ficou um esqueminha interessante aqui para a gente trabalhar. Então, por isso que eu recebia como parâmetro as listas para que eu, dentro da minha função, conseguisse trabalhar de forma tranquila, né? De forma com que eu tinha as informações que eu precisasse tratar ali dentro, tá bom? Ah, aqui a gente tinha algumas funções também, ó, os retornos, né? Retorno void e aqui um retorno específico. Aqui eu estou mandando mostrar a minha lista de clientes, né? Quer dizer, eu queria exibir os meus clientes cadastrados. Para isso eu tinha que receber a lista de clientes, né? Onde a gente define o tipo dela aqui, certo? Mesma ideia aqui, quando eu tinha para mostrar os veículos, para mostrar os aluguéis, e aqui eu tinha as minhas funções de busca, né? Onde eu retornava um cliente baseado na lista de cadastro de clientes. Retornava um veículo baseado na lista de veículos, retornava o aluguel baseado na lista de aluguel, e aqui eu passei o do cliente também, porque a gente pegou lá o nome do cliente, né, que tinha alugado aquele veículo lá. Lembra que a gente fez até o teste com a Ferrari, com as motos lá, né? Muito bem. É, basicamente, esse aqui foi o exercício nosso de revisão, onde a gente trabalhou ali todos os conceitos pré-definidos ali. Vamos finalizar esse cara para a gente não ficar com ele em aberto, só para a gente matar ele de vez? Vamos lá. Deixa eu botar meu celular no silencioso aqui que tá buzinando aqui à toa para mim. Não estou usando, né? Deixa eu fechar aqui então o meu slide. Ah, lembrando, né? Deixa eu pegar aqui o link para quem não tem, tá? O link do nosso repositório desse exercício. Tava nesse aqui? Não, não tava nesse. Qual que era mesmo? O repositório que eu criei? É esse aqui, ó. Sysrental Java Unicesumar. Então,
tá aqui para vocês o link do repositório que a gente usou, tá? Se vocês quiserem criar não, clonar ele aí para a gente seguir junto, fiquem à vontade, beleza? Tá exatamente igual o meu aqui de agora, tá? Bom, para a gente finalizar, então, o nosso exercício da semana da revisão, ficou faltando a gente fazer o quê? Remover o nosso cliente, né? Criar uma função de remoção de cliente, de veículo e de... Ah, o rentals a gente fez, né? Verdade. Ah, isso aqui ficou fácil. Isso aqui tá muito fácil. Inexistente. Aí, botou aqui um X aqui. Inexistente. Faltou todas? Ah, é porque eu acho que eu segui esse. Ah lá, segui a sugestão e errou em todas. Inexistente. Aí. Beleza. Vamos fazer a remoção do cliente, a remoção do veículo, só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Já vou complicar de cara já. Para a gente remover um cliente ou um veículo, ele não pode constar no aluguel. É que eu vou remover um cliente da minha base se ele tem um carro alugado, né? Fica complicado eu fazer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa verificaçãozinha aqui. A gente chegou a fazer isso na outra. Ah, não, aqui era só a ideia de devolução, né? O search rental. Ah, não, mas peraí, aqui tá com. Ah, o remove, beleza. Rentals remove, search rental. Muito bem, legal. Ah, ficou faltando a gente fazer então essa remoção do veículo e do cliente e também a pesquisa pelo nome, né? Que a gente tinha falado de fazer. Se eu não me engano, buscar o cliente pelo nome ou pelo CPF, por exemplo, e no caso do Eu carro, acho pelo. que não tem. Hã? Buscar pelo nome ali em cima? Eu fiz Sim. Aí, não? aqui no cliente. Ah, search customer aqui. Informa o CPF para buscar o cliente, beleza. E o outro aqui é do rental também, a mesma ideia aqui do CPF, né? Eu buscava o aluguel baseado no CPF do cliente. Aqui ficou do CPF. Tá, vamos fazer isso. Então, teoricamente, a gente tem o que a gente vai precisar para fazer a remoção, para fazer a busca para fazer a remoção do cliente, na verdade, né? Ah, create customer, show customer. Tá, vamos fazer então o delete customer. Então, static void, não preciso retornar nada. Remove customer. Customer passando quem? Eu vou precisar passar alguém para cá. Quem que eu vou passar para cá? Eu vou passar a lista de clientes, né? Então eu vou ter que ter um array list do customer de customers, exatamente, tá aqui, né? Que vai ser a minha lista, esta aqui, ó, tá? Essa lista aqui. Então vamos lá. Como a gente tem, como a gente tem já alguns cadastros, a gente pode buscar pelo CPF, que eu acho que fica mais lógico, que seria um dado único ali para a busca do cliente, como a gente já fez, né? E aí, se o cliente for encontrado, a gente remove ele. Se o cliente não for encontrado, ele só fala que não existe e tchau. Então, eu tenho que devolver a minha lista, a relist de costume. Eu tenho que devolver a minha lista atualizada, né? Se eu vou passar ela para cá e vou operar ela aqui dentro, eu tenho que passar ela de volta atualizada, né? Eu tenho que dar o return dela atualizada ali, tá? Então vamos lá. Eu vou buscar esse cara aqui, vou fazer a leitura do meu. Essa ideia é uma mãe. Então vamos lá. Eu criei o objeto para guardar a informação do teclado, pedi para o usuário colocar o nome do cliente, o nome não, perdão, o CPF do cliente, e aí eu vou guardar esse CPF
dentro dessa string CPF aqui. Agora que vem o pulo do gato. Aqui o forzinho nosso clássico para a gente percorrer a nossa lista, né? Lembrando que a lista tem que ir até o size -1, que é a última posição, que é sempre um menor que o tamanho. Vocês lembram por quê? Por que que é um menor que o tamanho? Porque ele conta o zero como a primeira posição. Porque a primeira posição de qualquer vetor ou de qualquer lista, em qualquer linguagem de programação, é sempre zero, tá? Então, se o zero conta como uma posição, o tamanho, aliás, a última posição é sempre o tamanho -1. Legal. O que que eu tenho que fazer agora aqui? Vamos ver se vocês lembram aqui. O que que eu tenho? Ó, eu tenho então o CPF e já tenho a minha lista na mão. O que que eu tenho que buscar? Como é que eu tenho que fazer a comparação de busca? Vou deixar vocês colarem, ó. Só porque vocês estão com o cérebro devagar, assim como eu. A gente tem uma função de busca aqui, né? E aí? Tem. E aí? Eu Faz vou o... até melhorar. Oi, fala, pode falar, Thiago. A gente faz a condição if ali dentro do for. Hum, E aí, já tá quase que aí, né? já tirei. Pronto, e aí? Aí você. Cadê? Aí, você coloca customers Hum, ponto get hum, na posição i. Na posição i você vai pegar o CPF do cliente, que hum. você vai comparar com o CPF que você vai passar na assinatura. Beleza. E agora? Não tá na assinatura, né? Tem que colocar na assinatura depois Na assinatura? ou não. Que assinatura? Não, não, esquece. Tá. Já antecipou coisa aí, hein? Coisa já. É, eu sei. Mas tá bom. Então vamos lá, ó. Eu acho, vamos pensar aqui, ó. Ele vai fazer a comparação, né, daquela posição, ele vai pegar o CPF, vai comparar se é o mesmo CPF informado. Se for, se isso aqui for verdade, o que que eu tenho que fazer? Apagar o cliente. Como? Eu pego a minha lista, customers, ponto, remove a posição aí. Ah, devia ter chutado. Entendeu? E aí o que que eu faço aqui já? Como eu achei e já removi, eu já dou um return. Quem? Customers. Que eu já estou devolvendo a minha lista atualizada. E se ele não achar nada? Retorna null. Não. Eu retorno. Se eu retornar null, o que que vai acontecer? Não sei, mas o certo é customers. Eu vou ter que retornar o customers. Por quê? Se eu retornar nulo, eu vou sobrescrever a minha lista original com nulo. Eu vou perder todos os meus clientes. Não, então não. Faz isso. É, entendeu? Tá vendo como a gente tem que tomar cuidado com os retornos? Se eu retornasse nulo, funcionaria. Ele não ia dar erro de escrita de código. Mas na lógica, eu ia fazer o quê? Eu vou até deixar. Eu ia sumir com a minha lista de clientes. Tá? Eu vou deixar para a gente ver o que, que aconteceu. Eu só vou colocar uma coisinha aqui e falar assim, ó. Cliente não encontrado no cadastro. Só isso, tá? Porque se ele rodar esse fora inteiro aqui e não achar ninguém, quer dizer, não remover ninguém, ele só vai dar uma mensagem aqui, ó. Cliente não encontrado no cadastro e retorna nulo, porque ele vai retornar lá para a lista. Tudo bem? Teoricamente, nossa função está pronta. Tá? Nosso remove customer aqui está prontinho. Só que agora, aqui no remover cliente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que remove customer, passando customer, e se eu tenho um retorno, customers recebe o retorno de remove customers, tá? Temos aqui um exemplo de retorno e temos aqui um exemplo de
Ah, não, retorno, tá certo. Beleza, tá certinho aqui. Tá? O remove customer, deixa eu ver uma coisa aqui, já pus aqui. Beleza, então tá certinho. Vamos ver se funciona, antes de mais nada, né? Teoricamente, a nossa função de remover cliente, ela tá funcionando. Então, vamos lá. Vamos botar um breakpoint aqui e vamos rodar um debug para a gente ver o que a gente fez. Não vou testar tudo, né? Vou testar só a parte de remover de clientes mesmo, né? Então vamos lá. Aqui eu vou listar todos os clientes. Já mostrou aqui, ó, lista vazia, né? Então até aqui estava certo. Vamos gerenciar um cliente. Vamos cadastrar um cliente, certo? Ué, mas não foi aqui que eu criei o breakpoint. Ah, já devia estar do outro. Beleza, vamos seguir. Não tem rolo, não. F8. E ele está esperando ali eu informar o nome do cliente. Tá? Felipe. O CPF nós vamos colocar 123. Cartão de crédito do cliente, esse aqui. Habilitação 098. Não estou fazendo nada. Beleza, adicionei. Vou mostrar o menu. Vou gerenciar o meu cliente, só vou ver se ele foi cadastrado mesmo certinho, né? Então, vou listar todos os clientes agora. A gente já tinha visto que no outro estava vazia a lista. Tá aqui, ó. Nome Felipe, CPF, cartão cadastrado e CNH. Beleza? Então, o nosso cadastro está funcionando. Vamos adicionar mais um e a gente vai remover um deles e depois nós vamos remover, não, vamos buscar um CPF que não existe para ver o que vai acontecer, tá? Então, eu vou adicionar aqui um cliente de novo. Vamos cadastrar um novo cliente. Vou cadastrar o Thiago. O CPF do Thiago é o 456. O cartão de crédito dele é o 234. A habilitação 678. Beleza? Só para gerar números diferentes ali. Vamos gerenciar o cliente. Vamos mostrar todos para ver se ele cadastrou direitinho. Beleza, tá aqui e tá aqui. Legal. Então agora eu vou remover o meu cadastro, tá? E depois a gente vai colocar um CPF diferente 456. Eu vou colocar 123 de novo para a gente ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos gerenciar o cliente. Vamos remover um cliente agora. Agora caiu onde eu queria, que era na função remove customer. Vai chamar a função. Informe o CPF do cliente. 123. Ele vai fazer o quê? Ele vai salvar, vai rodar a lista, vai buscar, retornou o CPF, ele achou, vai remover, ó, vamos ver a nossa listinha customers aqui, ó, tá os dois usuários aqui, ó, os dois clientes aqui, ó, Felipe e Thiago, ele vai remover o meu, né, porque eu pus o CPF 123, porque ele achou, removeu, ó, só tem agora o Thiago e retornou a lista atualizada lá para minha função principal. Então, beleza. Agora eu consigo, inclusive, ó, se eu for aqui no gerenciar e mandar mostrar todos os clientes, ó, ele tem que mostrar só o Thiago. Olha lá, mostrou só o Thiago, tá vendo? Tá só ele aqui. Beleza? Então, quer dizer, encontrei um cliente, fiz a remoção dele do cadastro, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um CPF que não existe. Eu vou até colocar o 000, por exemplo, tá? Um CPF que literalmente não foi cadastrado em momento nenhum. Então, gerenciar clientes. Vamos remover um cliente, F8. E aqui eu vou falar o CPF do cliente, ó, 000. Dou um Enter. Cliente não encontrado no cadastro. Certo? Só que olha o que aconteceu com a minha lista. Ó, ele retornou nulo. Se ele retornou nulo, o que aconteceu? Eu perdi todos os cadastros que eu tinha, tá? Agora, se eu vier aqui, ó, no meu console, mandar ele mostrar os clientes que eu deveria ter um ainda, né? Ó, F8, vou mostrar todos, listar todos os clientes, ó.
Eita! Ah, porque olha aqui, ó, o erro aqui, ó. Porque a lista é nula, tá? Ele até deveria ter mostrado ali o empty, né? Ah, não, mas o empty é quando ela é vazia, ela não é nula. Então, quer dizer, eu quebrei o meu programa totalmente, não fiz tratativas desse erro do nulo, né? Mas deu para ver o que acontece, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com os tipos de retorno que a gente coloca, principalmente se a gente está colocando um retorno específico, como, por exemplo, uma lista de cadastros, tá? Se você vai operar a lista dentro da função, cuidado com o retorno. Então, para a gente corrigir aqui, é só colocar o customers aqui, tá? Tem que colocar aqui, se ele vai, se ele, agora teoricamente vai funcionar, nós vamos fazer o teste de novo. Mas ele vai percorrer a lista, não vai achar o CPF, ele só vai mostrar a mensagem. Cliente não cadastrado e não vai apagar ninguém, tá? Ó, vamos lá. Vamos no debug de novo. Então vou cadastrar o cliente, cadastrar de novo, informe o nome, Felipe, vou colocar até outro CPF aqui no 980 456 678. Beleza, vou cadastrar um outro cliente de novo. Vou colocar aqui o Thiago outra vez. 321 354 987. Vou remover um que não existe agora, né? Ó, vou remover um cliente, vou buscar lá, aqui ele já voltou, né? Aqui, ó, informe o CPF do cliente, vou colocar 000, vou colocar só zero, tá? Aqui qualquer número que não exista, né? Aqui vai rodar minha lista lá, buscou, comparou, não é, buscou de novo, comparou, não é, acabou a minha lista, cliente não encontrado, retorna a lista exatamente igual como ela veio para cá, porque eu não fiz alteração nenhuma. Retornou minha lista, agora se eu mostrar de novo, bonitinho, né, eu não tenho problema aqui. Opa, peraí, que eu apertei o botão errado. Eu vou pegar, gerenciar os meus clientes e vou colocar aqui, ó, listar todos os clientes. E ele vai me trazer os dois cadastros bonitinho. Quer dizer, se eu mandei a lista e eu vou operar com ela lá dentro, eu trago a lista de volta atualizada. Beleza? Uma outra maneira da gente fazer isso aqui é seguir mais ou menos este padrão aqui, ó, tá? Do cadastrar o cliente. A gente pode, ó, eu vou até deixar como comentário assim e vou comentar aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó, customer.remove, só que aqui não é create customer, aqui eu vou fazer um search customer, passando a minha lista de customer. Eu faço a busca vai me retornar um cliente e eu pego e removo ele dali, tá? É uma outra maneira de fazer. É a mesma coisa, tá? Ó, vamos executar de novo aqui, ó. Só para ver que dá certo, tá? Vamos cadastrar um cliente novo. Tá vendo a parte boa de usar banco de dados? Você já traz o sistema com todos os dados carregados. Sim, nós vamos ver isso, esse módulo, tá? E 456. Vamos adicionar. Não, já vou remover, tá? Ó, remover o cliente. Aqui ele vai bater o CPF. Qual que foi o CPF que eu cadastrei? Nem lembro mais. 123. 123. Ele vai remover o meu cliente ali cadastrado, tá? Ó, listar todos. Lista vazia. Opa, aqui, ó. Tudo bem? Então, são duas maneiras de eu trabalhar, tá? Com a minha lista ali. Eu posso usar aquela função de remove customer para fazer a remoção do meu cliente da lista, onde eu retorno a lista atualizada, ou eu simplesmente pego a operação remove da lista aqui já e só faço a busca do cliente, que, no meu ver, é muito mais simples. Você já tem a lista, a função de busca pronto. Ele vai buscar e vai trazer para você. Você pega aquele objeto, remove da lista e vida que segue, seja feliz. Tá? Tem essa maneira aqui de fazer. Do mesmo jeito, a gente tem o remover veículo, que é a mesma ideia, tá? Então eu venho aqui, ó, no vehicle.remove, search vehicle. Pronto. Só isso. Só isso, tá? O único porém aqui
tá? É que a gente tem o seguinte, eu vou deixar aqui, né, obviamente, para vocês terem a referência, a consulta e tudo mais, tá? Então não vou pagar a função, não. A função já está criada aqui, tá bonitinha, tá aqui para vocês terem outra opção de utilização. A única coisa aqui que a gente tem que tomar cuidado é, por exemplo, aqui, ó. Eu não estou fazendo verificação nenhuma, tá? Então, o que que acontece? O grande problema de eu operar a lista diretamente assim é, como eu falei, se eu tiver a restrição de que, se existir um cliente, se eu buscar o cliente e nele ou com ele constar um aluguel, eu não posso remover esse cara do meu cadastro. Eu não posso tirar ele dali, tá? É um dos grandes problemas que o nosso querido banco de dados resolve, né? Porque ele não deixa, principalmente quando você tem um banco de dados relacional, que no caso a relação entre dois objetos, cliente e carro, é o aluguel. Carro, entenda veículo, né? É o aluguel. O banco de dados já não deixaria você fazer essa operação se eles tivessem alguma relação, tá? Que é, como eu falei, né? É o que protege a gente nesse sentido quando a gente está com o banco de dados. Mas aqui, como a gente não está, a gente teria que supostamente fazer essa tratativa aqui, tá? Como que a gente poderia fazer isso? Vamos lá. Vamos buscar o seguinte aqui, ó. Eu vou até colocar esse cara aqui, que seria uma terceira maneira da gente fazer, tá? Ó, então eu vou colocar só um comentário aqui para ficar, para vocês terem todas as referências aí. E aí o que que eu tenho que fazer? Ó, vamos pensar aqui, vamos pensar junto para a gente fazer, para dar tempo de fazer, finalizar até o fim da aula, mandar para vocês até o final da aula. Para eu remover um cliente, nós vamos fazer com cliente, depois vocês fazem com veículos, tá? Para eu remover um cliente, esse cliente, ele não pode constar na lista de aluguel. Se ele está cadastrado lá na lista de aluguel, é porque ele está com o veículo alugado. Então, não pode constar o CPF dele na lista de aluguéis, tá? Então, essa é a verificação que a gente tem que fazer primeiro de tudo. Como que vocês querem fazer isso? Como que a gente quer, como que vocês querem fazer? Quer fazer a tratativa aqui? Quer fazer primeiro uma busca, retornar o objeto e usa aquele objeto para fazer a comparação de novo? Vamos fazer um passo a passo, que eu acho que fica legal para vocês terem como futuro referência aí, como futura referência. Então, olha só, primeira coisa, eu vou criar aqui ó, um var customer recebendo um search customer de customer, tá? Onde o que que vai acontecer? Este cara aqui, eu vou buscar o meu cliente para saber qual que eu quero apagar, tá? E vou guardar ele aqui. Aí o que que eu vou fazer? Se na lista ele não vai me retornar nada, search customer, se ele voltar nulo, vou fazer uma verificação aqui, vou colocar aqui, ó, cliente não, espera um pouquinho, na função search customer, eu já tenho, não, tem retorno de customer nulo, ele vai retornar só nulo, beleza. Aqui então eu tenho que tratar. Cadê? Vai. Vai de main, cadê onde eu tava trabalhando aqui, gente? Sumiu o negócio. Eu recolhi aqui, perdão. Achei. Cliente não encontrado. Beleza. Só que o cliente não foi encontrado, tá tudo bem. Tá? Não existe o cadastro dele ali. Agora, se ele voltar alguma coisa, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar. Eu tenho a função de search rental, tenho a função de search rental. Onde? Só que aqui eu estou buscando uma lista de clientes. Vou fazer outra função. Static rental. Não preciso nem voltar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou colocar como void aqui ainda. E a gente vai buscar. Search rental. Search
Rental by client. Customer. Lembra dos nomes das funções que eu sempre falo? Por que minha máquina tá travando tanto aqui? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Não, não é backup, não. Nossa, mas tá travando demais, peraí. Deixar um pouco das coisas aqui. Vê, acho que agora vai. E deixa eu fechar. Beleza. Agora acho que vai. Lembra dos nomes que eu falo para vocês, né? Não economizem nos nomes, porque aí você sabe certinho o que está acontecendo. Então eu vou fazer aqui, ó, vou buscar uma locação a partir do meu cliente, tá? Onde o que vai acontecer? Eu tenho que receber aqui um array list de rentals e só o meu customer, porque eu já tenho o cliente que eu quero buscar, né? Lembrando que esse cliente pode ter uma ou mais locações lá, não importa isso, a gente não está fazendo tratativa nenhuma. Então, o que acontece? A... eu vou buscar o aluguel por cliente. Então, na verdade, eu vou devolver um aluguel, tá? Eu vou devolver um objeto do tipo aluguel aqui. Vamos usar a mesma ideia. Então, agora, baseado no cliente que teoricamente eu tinha o CPF, aqui na busca, né? Aqui eu vou usar o cliente inteiro. Então, se rentals exempt, tá bom, pode seguir desse jeito, tá bom. Vou buscar aqui, ó. Nossa, tá muito fácil fazer isso aqui. Ó, se a lista, né? Se a lista de aluguéis aqui, ó, for vazia, ele já faz a tratativa aqui. Ele já mostra a lista vazia e tchau, hasta la vista, baby, e tá tudo bem, tá? Posso até fazer se a lista tá vazia, posso dar um return nulo. Return nulo aqui não tem problema, tá? Por quê? Porque eu vou devolver um aluguel. O aluguel é nulo, não estou devolvendo a lista atualizada, tá? Então, agora, se na minha lista o get customer, o objeto get customer, né? O objeto cliente for igual ao cliente passado, o que eu faço? Eu pego e return rental na posição I. Tá? Eu vou devolver o aluguel, o objeto aluguel, que tem o relacionamento dos dois. Tá? Onde? O que está dando erro aqui? O retorno nulo eu posso até pôr aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Search rental by ID. Este cara aqui vem para cá, ó. Ctrl Alt. Qual que era? Eu esqueci a de dentação. Ctrl Alt. Esqueci, não tem problema. Depois vocês me falam de novo. Ó, então, se a lista for vazia, ele vai mostrar a mensagem, vai retornar nulo. Não achou nada, tchau, passar bem. Se não, ele vai percorrer a minha lista, fazendo a comparação do que, ó, o objeto, né, o cliente do aluguel na posição I, se for igual ao cliente que eu passei, ele vai retornar o aluguel. Se ele vai retornar o aluguel, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Se isso aqui ele retornar, ele vai retornar o aluguel, ele vai remover o aluguel daqui. E se ele retornar nulo? Ele não vai fazer nada. Eu acho que ele não vai fazer nada, tá? Em teoria, não deveria fazer nada. Eu posso até fazer o seguinte. Não, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Eu poderia colocar um vental assim. Ele aceita? Não, não aceita. No C Sharp ele aceita. Vamos ver o que acontece, tá? Então, olha lá. Não, gente, eu fiz caca. Peraí. Eu não vou retornar o cliente. Agora que eu tô. Olha que marcação. Aqui, ó, eu tenho que remover o cliente, né? Eu não preciso retornar o aluguel, não.
Tô falando bobagem. Aqui, ó. É... Pera. Se o retorno dele for nulo. Uhum. Tá, se o cliente for diferente, aliás, diferente não, se o cliente for nulo, né? Como é que eu faço a comparação? Porque eu já estou pensando em outra coisa. Aqui eu tenho que fazer ele certinho, né? É igual, igual a nulo. Se o cliente for nulo, ele. Peraí que agora deu nó no cérebro. Eu estou usando o cliente como referência para buscar um aluguel. Só que não é aqui, é aqui. Essa função, Search Rental by Customer. Tá, beleza, então tá certo. Aqui, ó, Search Rental by Customer. Passando, aqui eu tenho um rental. Se o rental for nulo, eu estou falando que eu posso colocar aqui cliente não encontrado. Se não, aliás, ao contrário, né? Se o rental for nulo, quer dizer que o cliente não foi encontrado, agora sim eu posso fazer o seguinte, ó, customers.remove customer. Cannot remove customer. Ah, é aí que eu tô fazendo, eu tô confundindo as coisas. Search rental, if rental, remove como aqui, rental, rental, ponto, get customer. Agora sim, ele vai pegar o cliente daquele aluguel que não existe, mas aí como é que ele não existe? Como é que ele vai pegar se não existe? Tô falando merda. Pera lá. Eu não vou devolver um aluguel, não. Não vou devolver, eu vou devolver o seguinte, ó. Booleano. Aqui, lista vazia, return false, quer dizer, ele não achou nada, ou não achou a lista tá vazia. Aqui eu vou dar um return, que eu vou dar um return true. Porque eu já tenho o cliente lá embaixo. O que que ele tá dando? Ué, e o que Ah, é booleano, tem que escrever. Desculpa. Booleano. Aí aqui sim, ó. Agora aqui, ó. Customer. Se aqui, se ele encontrou, eu vou dar uma mensagem. Cliente não pode ser removido. Cliente não pode ser removido, pois consta na lista de aluguel. E ele está dando erro aqui? Ué, ele está falando que não conhece? Ah, tá faltando passar o rentals. Customers. Não é customers a minha lista? É, customers. O que ele está dando aí aqui?
Enter. Ai, gente, olha que loucura. Nossa senhora, eu fiz duas confusão aqui. Ó, Wear Costume. Eu tenho que pegar, eu tenho que existir no cliente. Então eu tenho que buscar ele. Search Customer. Aí aqui eu passo ele e a lista de aluguéis. Estou buscando o cliente aqui. Vou buscar o cliente. Depois eu mando lá para minha lista, mando lá para minha função para buscar o aluguel usando o cliente como referência na lista de aluguéis. Se o var found aqui, né, eu fui no sentido de encontrado. Se foi encontrado, quer dizer, se me retornou um positivo, tá? Se ele me retornou um positivo, quer dizer, encontrou o cliente na lista de aluguéis, eu não posso remover esse cara. O cliente não pode ser removido, pois conta na lista de aluguel. Se não, customers.remove o meu customer. Opa, saiu um F a mais aqui. Pronto. Entenderam a ideia? Remover cliente. Eu posso remover fazendo aquela função, posso remover direto, só que aqui eu estou fazendo a verificação. Eu vou buscar o meu cliente primeiro. Isso aqui vai me voltar alguma coisa. Eu vou pegar esse cara, vou mandar lá para o customer e eu vou ter um retorno positivo ou negativo. Para até encurtar, eu nem precisava desse var found aqui, ó. Eu posso pegar esse cara aqui e colocar aqui, tá? Se eu fizer isso, o que que eu estou fazendo? Eu já estou fazendo a verificação, ó. Isso aqui vai me retornar um true ou false, não é? Que é o que o if trabalha. Se ele retornar um true, quer dizer, consta o cara na lista de aluguel, eu não posso remover porque ele tem um carro alugado, um veículo alugado. Se não tiver nada, se ele retornar um false, beleza, vida que segue, remove o cara e hasta la vista, baby. Ó, vamos revisar aqui a função, porque eu fiz bastante confusão aqui, ó. Vamos lá. Então, para eu remover um cliente, eu quero fazer a tratativa de que, se ele tiver um carro alugado, um veículo alugado, eu não posso remover esse cara. Não posso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar esse cliente primeiro, tá? Vou buscar ele lá. A função de busca do meu cliente, ó, ele já vai trazer aqui, ó. Vai pedir o CPF, vai percorrer a lista e vai retornar se encontrar. Se não encontrar nada, ele vai retornar um nulo, tá? O nulo talvez seja um problema, mas depois a gente pensa nisso. Esse cara aqui, tá? Se ele não for encontrado, não posso passar direto aqui, mas tudo bem, eu vou fazer de conta que retornou um cliente. Retornou um cliente, né? Ele populou um objeto, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai buscar aluguéis do meu cliente, se tiver ativo, usando a lista de aluguel e o cliente que eu encontrei. Se isso aqui me retornar um true, ou seja, retornou um positivo, ele vai só dar a mensagem e não vai fazer nada. Agora, se não retornar nada, quer dizer, se retornar um false, aí ele vai remover o cliente da minha lista, tá? Vamos fazer um teste aqui rápido, inclusive com um nulo, que aí a gente já vai achar o debug nele já. Que eu acho que vai dar pau, mas vamos lá, vamos seguir. Que o nulo vai dar ruim na hora de passar o parâmetro. Se ele for nulo, eu não posso chamar a função, simplesmente já o cliente não encontrado. Vamos lá. Ó, então vamos para o fluxo feliz. Lembra que eu sempre falo do fluxo feliz para vocês, né? Vamos cadastrar um cliente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos cadastrar um veículo. Ferrari 360, o ano 2023. Nem existe, mas vamos lá. O valor da diária é milão, tá? É um carro. A quantidade de passageiros são 2, a quantidade de portas do carro são 2. Beleza. Então agora eu tenho um carro e um cliente, certo? Listar todos os clientes, beleza? Tá ali. E gerenciar veículos, listar todos os veículos. Beleza? Tá aqui o meu veículo também criado. Vou fazer uma locação. Gerenciar locações,
Não tenho nenhum aluguel agora, né? Porque eu não cadastrei nenhum ainda, ó. Lista vazia. Depois a gente melhora essas mensagens, né? Para ficar uma coisa mais bonitinha. Vamos gerenciar uma locação, vamos cadastrar uma locação. Informe o CPF do cliente. 1, 2, 3. Informe o modelo do veículo, é o 360. É a Ferrari 360. Informe a quantidade de dias que o seu veículo será alugado. 10 dias. Gerei uma locação, vamos ver. Ó, detalhes da locação. Cliente Felipe, veículo Ferrari 360. Valor total de R$ 10.000, porque eu aluguei por 10 dias. Certo? Vou tentar excluir o cliente agora. Lembrando que eu tenho a locação ativa. Vou pegar aqui, vou remover o cliente. Parou exatamente onde eu queria. Vamos buscar o meu cliente. CPF 1, 2, 3. Vou percorrer a minha lista. Achou, obviamente, tá? Return true. Retornou um true, ele vai voltar aqui, ó. Ele vai mostrar a mensagem. Cliente não pode ser removido, pois consta na lista de aluguel. Tá bom? Então, aqui o fluxo feliz foi lindamente funcional. Executa tudo, vai. Beleza. No fluxo feliz, funcionou. Vamos lá. Vou gerenciar a locação. Vou. Não, gerenciar a locação não. Vou gerenciar a locação. Vou remover para excluir o cliente, né? Então, vou remover a locação. CPF do cliente 1, 2, 3. Ele vai encontrar. Não deu mensagem nenhuma. Eu que lute para saber o que aconteceu, né? Vamos ver se ele removeu mesmo. Locações, 3. Listar todas. Lista vazia. Isso era o que eu queria mesmo. Beleza. Agora, se eu for remover o cliente, ó, remover cliente, informa o CPF 1, 2, 3. Lista vazia. Beleza. Não temos mais clientes aqui. Gerenciar clientes. Listar todos os clientes. Lista vazia. Beleza. Agora vou fazer aquele esquema, né? Vou tentar. Não, eu tenho que cadastrar de novo. Senão ele vai dar erro, vai falar que não tem aluguel cadastrado. Vamos cadastrar um cliente novo. Vou cadastrar agora o Thiago. CPF 456-789-012. Beleza? Vai mostrar. Vou alugar a Ferrari para o Thiago agora. Vamos cadastrar uma locação. CPF, qual que era mesmo? 456? 456. 456. Modelo é a 360. Veículo vai ficar com ele mais 10 dias também. 8. Beleza. Agora vamos lá. Ó a caca aqui, ó, que eu falei para vocês que ia dar erro, ó. Eu vou gerenciar as locações e vou remover uma locação de um cliente que não existe. CPF do cliente, 1, 2, 3. Sabia, olha lá, ó. Tá vendo? O que aconteceu aqui, ó? Por que ele deu erro? Porque eu não posso chamar esse cara aqui, sendo que na lista de clientes ele foi para lá como nulo, tá? Lembra aqui, ó, se ele não encontrar um cliente, ó, cadê a lista de busca de cliente aqui, ó? Ó, buscar o cliente, ó. Eu vou informar o CPF e aqui ele vai buscar. Se ele achar, ele retorna meu cliente, senão ele vai retornar um nulo. Se eu retornei um nulo, o meu customer aqui ficou valendo nulo. E aí eu tentei passar lá para buscar na lista de aluguéis o cliente nulo. Eu não posso fazer isso, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Uma tratativa aqui, ó. Eu vou até melhorar, ó. Não, posso fazer com calma aqui, ó. If customer igual a nulo,
Vou dar só a mensagem de cliente não encontrado. Beleza? Agora, else, tudo isso aqui, aqui. Agora sim, ó. Agora não vai dar mais erro. Por quê? Eu busquei um cliente. Se ele me retornar um objeto cliente, eu tenho sucesso. Quer dizer, o customer não é nulo, né? Agora, se ele retornar nulo, ele vai falar, ó, cliente não foi encontrado, não vou fazer nada, né? Então não vou remover nada, tá? Agora, eu tô fazendo tudo no lugar errado, inclusive, tá? Cliente não encontrado. Agora, se o cliente for encontrado, aliás, se ele me retornar um cliente, eu tenho que ver se esse cliente não está com um aluguel em aberto, né? Aberto no sentido de ativo, tá? Se ele constar na lista de aluguel, ele vai falar: não posso porque consta na lista de aluguel. Se não, ele remove, tá? Tá no lugar certo. Achei que não tava não, mas tá sim. Tudo bem? Vamos ver se testar? Vamos testar para ver se vai dar certo agora? Vou cadastrar um cliente, vou cadastrar um aluguel e vou buscar um CPF que já não existe, porque o com existe a gente já sabe que deu certo, né? Então vou cadastrar aqui, belezinha. Felipe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu vou cadastrar um veículo. Isso, informe a marca, vai ser a Ferrari. Vamos mudar agora. A Ferrari é F50. O ano do veículo é 2005 e o valor da diária é 12 mil. Dois passageiros, dois carros, duas portas. E agora vamos adicionar uma locação. Se eu mandar listar, não tem nenhuma, beleza? Vou adicionar uma locação. Errei. Volta. É adicionar locação. 3. Cadastrar uma locação. CPF do cliente. 123. O modelo do carro é a F50. Dias que será alugado 30. Vai ser caro isso aqui, hein? Vamos ver? Agora eu fiquei curioso. Quanto vai dar aqui? Listar. Beleza. Vamos gerenciar a locação. Vou Não, gerenciar a locação não. Vou voltar ao anterior e vou remover o cliente, né? Remover um cliente. Que era justamente aqui que dava erro, né? Informe o CPF do cliente, 456. O cliente é nulo. Como ele não foi encontrado, ele não vai remover o cliente ali, ele não vai fazer nada, ele não vai nem cair lá na locação, tá? Vai seguir aqui a vida bonitinho, sem problema nenhum. Ó, cliente não encontrado, e aqui ele vai passar a exibir o menu de novo. Então, com uma simples verificação, a gente matou o problema do nosso programa aqui de passar um parâmetro nulo, né? Vou tirar esse print daqui. Tá rodando ainda. Ah, eu tô na classe menu aqui. Beleza? O certo, né? O certo, obviamente, num software valendo, a gente tem que tratar isso aqui, né? A gente tem que fazer justamente essa verificação aqui, né? Primeiro eu vou fazer a busca do cliente. Se o cliente não for encontrado, tá tudo bem, ele só dá o retorno lá. Se não, ele vai ver se não tem nenhuma locação ativa. A mesma ideia é para carro. Vamos aproveitar que nós temos um tempinho ainda, eu vou fazer a do carro. É a mesma coisa, a lógica agora é a mesma. Agora ficou até fácil da gente fazer a locação aqui, a questão da remoção do veículo aqui, ó. Essa aqui é uma maneira que a gente já fez, né? E aqui eu vou fazer de novo, ó. Mesma ideia, tá? Eu vou fazer aqui um var vehicle recebendo um sort vehicle passando os meus veículos. Se o meu veículo for nulo, eu vou mostrar aqui veículo não encontrado. Nossa, pera aí que agora começou mesmo, pera aí.
É o backup. Era ele que estava talvez atrapalhando. Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? No vídeo de hoje eu quero falar com O que é o DJ? Ó, então só para a gente retomar. Eu vou buscar o meu veículo primeiro, né? Para eu remover, eu tenho que saber se ele existe, né? Se ele for nulo, veículo não encontrado. Se não, o que que eu vou fazer? Mesma coisa, só que eu tenho que criar uma nova funçãozinha aqui. Tá? By customer, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer um static boolean, pode falar. Rental by vehicle. Já até estava aqui. Ah, list de rentals e vehicles não. Aqui eu vou passar o vehicle só. Vehicle. Beleza? If rental is empty, lista vazia, else. Aqui eu já vou pôr um return false. Quer dizer, ou ele não foi encontrado ou é vazio. Eu tenho que pegar a minha agora, tenho que fazer a busca da minha lista, né? Ou como é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Copiar, só esse for, e vou fazer os ajustes que eu preciso. Aqui não é rentals, só que aqui eu tenho que buscar o vehicle. Get vehicle equals vehicle, né? Então ele vai percorrer a minha lista de aluguéis. Se o aluguel na posição I, o veículo for igual ao veículo que eu passei, ele vai retornar um true. Ou seja, achei o veículo alugado. O que é isso aqui? CoStar Prompt Generator. Crie prompts estruturados e profissionais seguindo a metodologia CoStar. Gerador. Alberto, tá Templates. aberto aí o áudio. Crie prompts estruturados e profissionais Crie seguindo a prompts metodologia estruturados, CoStar. usando a metodologia. O que deu erro aqui? Static Array Remove Customer. Ele tá dando erro aqui. Não entendi. O que será que eu fiz de errado? Not static? Por que não? O que eu fiz de errado aqui, gente? Peraí. Vou copiar isso aqui. Alguma coisa eu escrevi errado aqui. Beleza, até aqui não estava dando erro, não. Então vamos lá. Else. Aí. If rentals get vehicle, return true. Mas sabia que eu tinha feito errado aqui. Agora ele está dando erro aqui. Aqui só que eu vou dar um return false. Beleza, porque eu tenho que retornar alguma coisa, né? Isso. Fechou. É a mesma função, ó. Se a gente olhar aqui, ó, é exatamente a mesma função. Só que aqui eu estou fazendo a busca por cliente, tá? E aqui a lógica a gente segue a mesma. Se remover o veículo, né? Então, se agora if, tá? Se for nulo não encontrado. Se não, eu vou remover. É isso mesmo? É. Eu vou pegar a lista de veículos, vou remover o meu veículo. Beleza. Ah, não, veículo não encontrado. Ah, pera aí que eu tenho que fazer outra busca aqui, né? Desculpa. Aqui, ó. Se search rental by vehicle, passando o meu vehicle e passando os meus rentals. Se isso aqui for true, eu vou dar uma mensagem falando
Veículo não pode ser removido, só para fazer a mensagem lá, pois consta na lista de aluguel. Pois consta na lista de aluguel. Se não, agora sim, veículo, remove veículo da minha lista de veículos. Beleza? Mesma ideia. Exatamente a mesma coisa, tá? Se ele não encontrar nenhum aluguel por veículo, aliás, se ele encontrar, se isso aqui for true, ele vai dar a mensagem falando que não pode remover da lista de aluguel. Se não, ele vai lá e remove e seja feliz. Vamos testar de novo, rapidinho, que nós temos 18 minutos. Vamos cadastrar um cliente. Ai, meu Deus do céu, depois nós vamos fazer uma função para popular isso aqui sozinho. Sozinho vocês entenderam, né? Não existe o sozinho. Fiat Uno 2025. Valor da diária é 100zão. Desmerecimento comum, né? 4 passageiros, 4 portas. Se botar 5, ele não anda. Vamos criar uma locação, cadastrar uma locação, cliente Uno, quantidade de dias, vou colocar 50 dias. E agora eu vou tentar remover o veículo, né? Vou remover o veículo, informa o modelo do veículo Uno. O veículo não pode ser removido, pois consta na lista de aluguel. Ó, que funciona? Como já dizia meu professor, faz certo que dá certo. Olha que belezinha. Nosso software está funcionando bonitinho. Lindão. Muita coisa para melhorar, né? Mas já temos um bom princípio aqui de software utilizável, né? Tudo bem? Conseguiram esquentar os motores aí de novo para quarta-feira? Criamos então Sim. as funções que faltavam. O que estava funcionando com o IA aí, rapaz? Não, eu abri o negócio aqui sem querer. E tava o microfone aberto, ele ouviu falar, Não, né? pior que não. Não? O microfone tava mutado, só que. Não, o meu, né? O meu ele ouviu Sim. aí. A hora que eu Ah, falei, ele sim, sim, ouviu. sim. Bom, eu acho que tá bom por enquanto, né? Na próxima aula, na quarta-feira, nós vamos abordar um outro conceito de orientação a objetos, que é a parte de interfaces, tá? Não tem nada a ver com interface gráfica, não tem nada a ver com isso, por favor. Nós não vamos mexer com front-end aqui, tá? Prometo e não vou mesmo, porque eu não entendo nada, ainda mais em Java. Nós vamos abordar esse conceito de interface, tá? E aí eu vou, acho que até usar esse softwarezinho aqui para a gente trabalhar mais em cima dele, com essas questões aí. Vamos melhorar a utilização dele e vamos começar como é que fala? Vamos começar a aprimorar ele ali, tá? Até a hora que a gente chegar no momento de conectar ele no banco de dados e persistir todas as informações aqui. Não vou entrar em conceitos de bancos de dados, eu vou entrar no conceito de orientação a objetos com banco de dados, tá? Para quem não quiser, também não tem uma lista de aulas não gravadas de banco de dados do módulo do semestre passado. Beleza? Deixa eu subir isso aqui no GitHub lá para vocês. É, Finalização do exercício de revisão. Finalizei, né, no sentido dos que estavam, das coisas que estavam faltando. Só mexemos na person e na person, nós mexemos, não lembro, mas sobe, não tem rolo. Vou subir e vou dar um commit lá no repositório. Deixa eu ver se já liberou. Boa noite, gatinha. Irmã bem. Olha lá, você lá, fala tchau pro pessoal lá. Deixa eu ver aqui. Boa noite, prefeito.
Finalização do exercício de revisão tá aqui, beleza? O commit feito bonitinho, com todas as modificações que nós fizemos aqui. Fechou? Dúvidas? Deu para relembrar? Deu para esquentar as engrenagens aí de novo? Professor, só não esquece de mim aí, não. Não esqueci. Você conseguiu acessar o link lá? Sim, já até solicitei de novo aí, novo acesso. Ah, beleza. Então, peraí, deixa eu acessar aqui que eu já libero e você já testa de novo, tá? Deixa eu só pegar aqui. E a lista não tá aqui. Tá aí outro. Peraí. Calma lá, gente. Calma lá, que tá muita coisa aberta. Deixa eu ver aqui só se chegou o e-mail. Se não chegou, eu adiciono. A lista nova, porque uma lista é outro link. SharePoint. Tá aqui, Fábio. Fábio, só entrar no link lá de novo, ver se abre certinho agora para você. Aqui. Copiar link. Está no chat o link da lista de presença de hoje. Tá aí liberado para vocês, tá? Ah, chegou agora aqui, ó. Devido à manutenção, programador de estúdio, teremos que adiar nossa live de espaço calor. Ah, isso aqui é para outra coisa. Esquece, não tem nada a ver com vocês. Mas tem a ver com a manutenção lá. Realmente tá, o estúdio está passando por manutenções e modificações, tá? Professor, não consegui não, mas deixa para a Não, não, próxima não, aula, a não. gente tenta de Não, novo. não, 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 não. Vai, tenta de novo. Acessa pelo, não pelo link do convite, o link do curso mesmo. Você tem ele aí? Então, no e-mail não chegou. Eu estou tentando pelo curso mesmo. E no curso, eu Ah, consegui até avançar a página, mas não estou conseguindo acessar de qualquer maneira. compartilha sua tela aí pra gente ver. Eu nunca compartilhei aqui nada aqui não, professor. Só não sei onde eu compartilho. Não? Então pera aí que eu vou te mostrar, ó. No seu aí, você tá pelo aplicativo ou pelo navegador, não tem problema, tá? Qualquer um dos dois aí, ó. Aqui, ó, aqui no. Pera aí que eu compartilhei a tela errada, tá aqui. Ó, aqui no meu tá como parar compartilhamento. O seu vai estar um quadradinho assim com uma setinha para cima. Normalmente ele fica do lado da câmera e do Setinha microfone. para cima. Isso. Quer ver? Eu vou tirar um print aqui e vou te mandar manda no chat aqui, ó. Assim, ó. Isso aí, beleza, vai carregar aqui. Beleza, clica aí no solicitar acesso. Clica no botão ali, solicitar acesso. Já cliquei. Clicou? Recarregou a página. Beleza. Agora entra nesse link que eu tô te mandando aqui no chat. Show. É o mesmo link, tá? Só que você tem que entrar no link de novo. Copia ele e cola nessa mesma aba aí. Fazendo página não encontrada. Nesse link que eu mandei aqui? Sim. Não está aparecendo para o senhor, não? Não. Está compartilhando, não? Aí. Oi? Foi. Ué, mas por que ele pegou esse link esquisito aí do LinkedIn? Não tem nada a ver com o LinkedIn. Ó, no chat aqui da conversa. Não, nele mesmo que eu tô indo. Mandei de novo aqui. Pega aqui, vê se dá certo. Tô pegando. Ah.
Copia, cola. Copiei. Aí. Clica solicitar acesso, vamos lá. Tem que funcionar, pô, não é possível. Da outra vez funcionou, como é que não vai funcionar agora? Lá no e-mail que você recebeu, você já fez lá o invite, tudo Não, certinho, né? então o e-mail nunca chegou. Ah, não chegou o e-mail? Não, eu fiz direto na página. Não, então é por isso, é por isso, é por isso. Então, peraí, ó. Vê se não entrou no Agora spam que seu chegou aí. aqui, peraí. Agora chegou, vamos ver se vai. Aí, clica aí, ó. Ir para o item ali, ó. Aí. Ele ainda não, ele não pegou o seu invite mesmo. Espera aí que eu vou mandar o invite de novo. Segura aí. Ô, turma, quem já